Todos nós compartilhamos uma curiosidade comum: o que reserva o destino nos últimos dias à medida que nos aproximamos do retorno de Jesus Cristo. Assim como os discípulos de Jesus ansiavam por respostas, essa busca pela compreensão do futuro é uma constante em nossos corações. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, encontramos os próprios discípulos fazendo a mesma pergunta, desejando desvendar o que estava por vir. As Escrituras, como em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, pintam um retrato intrigante das características que dominarão a humanidade nos últimos dias. São 8 traços que desvelam a natureza dos homens e mulheres nesse período crucial. À medida que mergulhamos nesse estudo, observamos que as pessoas, independentemente de sua fé, compartilham essas características. A ganância, o orgulho, a blasfêmia, a desobediência aos pais e a ingratidão estão entre elas. No entanto, essas palavras não distinguem entre crentes e não crentes. Elas abrangem todos, pois qualquer um de nós pode se ver influenciado por essas tendências negativas. Portanto, é vital que, ao reconhecer esses sinais no mundo ao nosso redor, tomemos o cuidado de não nos deixarmos envolver por esses comportamentos prejudiciais. Afinal, a Bíblia nos adverte a não nos associarmos com aqueles que sucumbem a essas tendências, não importando quem sejam. Sejamos sábios em nosso discernimento, mantendo-nos vigilantes e atentos aos sinais do tempo, para que não façamos parte daqueles que perpetuam esses padrões destrutivos. A Bíblia, sempre vigilante, nos adverte a permanecermos atentos a esses sinais iminentes. Devemos, pois, olhar para dentro de nós, examinando nossa própria vida com cautela. A primeira característica que se destaca é a tendência das pessoas a se tornarem amantes de si mesmas, ou, em outras palavras, ceder ao egoísmo. Este traço, infelizmente, não é difícil de identificar em nosso mundo atual. Basta uma rápida observação para percebermos como o egoísmo tem se aprofundado em nossa sociedade, fazendo com que as pessoas priorizem apenas a si mesmas. O genuíno amor e compaixão pelo próximo parecem estar se tornando raridades cada vez mais escassas. O egoísmo, essa síndrome dos tempos em que vivemos, é algo que todos nós, como crentes, devemos estar atentos. Nestes dias, homens e mulheres tendem a priorizar o amor por si mesmos. Mas é importante lembrar que esse amor próprio não deve vir à custa do amor por Deus e pela humanidade. Conforme nos lembra Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31, Jesus transmitiu 2 dos comandos mais essenciais de todos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força, sendo o primeiro, e o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Nesse trecho, Jesus nos direciona ao objeto do nosso amor. Ele nos lembra que nosso amor deve ser dirigido a Deus e aos nossos semelhantes, nossos irmãos e irmãs na humanidade. Assim, outras pessoas devem ser o foco do nosso amor e cuidado. No entanto, é lamentável que muitos se concentrem principalmente em si mesmos, demonstrando um egoísmo que prejudica a harmonia e a compaixão que devemos nutrir em nossas vidas e comunidades. O egoísmo é o cerne de muitos dos problemas que enfrentamos nos dias atuais. Ele pulsa como o batimento cardíaco que alimenta todos os pecados. Um exemplo clássico de egoísmo encontra-se nos primórdios da humanidade, quando Eva, tentada por Satanás no jardim, fez uma escolha egoísta. Não escute a Deus, disse-lhe. Você quer ser como Deus. Este é o egoísmo em sua essência. De fato, todo pecado, em última instância, é uma forma de egoísmo, uma decisão de ceder a um desejo pessoal. O egoísmo é a raiz de nossos conflitos e divisões. É a força que corrói casamentos e relacionamentos, pois nenhuma relação pode prosperar em um ambiente egoísta, seja ela grande ou pequena, íntima ou casual. Está no cerne dos nossos problemas atuais.
A pergunta que surge é: como podemos superar o egoísmo? A resposta nos é fornecida pelo exemplo de Jesus Cristo. Não há outro ser como ele. Tudo o que ele realizou nesta terra foi em prol dos outros. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, aprendemos que ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Jesus suportou a cruz por amor a nós, demonstrando um altruísmo inigualável. Lembremos-nos de que no final, todos os nossos atos, se egoístas ou altruístas, serão avaliados por Deus. Ao seguir o exemplo de Jesus, podemos superar o egoísmo, escolhendo um caminho de amor e compaixão em nossas interações com os outros. A segunda característica apontada é o amor ao dinheiro. Vamos começar por fazer uma pergunta importante. Devemos odiar o dinheiro? Muitas vezes, quando nos deparamos com esta parte da Bíblia, essa questão surge. Afinal, o dinheiro é uma necessidade incontestável em nosso mundo. É o meio pelo qual enviamos missionários para pregar o Evangelho. É essencial em muitos aspectos. Vamos esclarecer. O dinheiro por si só não é mau. No entanto, o que a Bíblia está alertando é que as pessoas podem amar o dinheiro a ponto de cometer atos ímpios para obtê-lo. Pode acontecer de alguém valorizar o dinheiro mais do que Deus, mais do que seus próprios entes queridos, mais do que a justiça. Alguns podem estar dispostos a comprometer princípios e valores essenciais em troca de riqueza. Em essência, o que a Bíblia nos adverte é que não devemos permitir que o amor ao dinheiro se sobreponha ao amor a Deus, aos princípios morais e ao respeito aos outros. O trabalho árduo e a prosperidade não são condenados. A questão é onde colocamos nossas prioridades e valores em relação ao dinheiro. No entanto, amar o dinheiro mais do que a Deus é um pecado. Hoje, ouvimos pessoas proclamarem que estão dispostas a fazer qualquer coisa para conquistar a riqueza, e até mesmo casos de pessoas que cometem atos terríveis por dinheiro. Este é o tipo de amor ao dinheiro do qual devemos nos afastar, conforme a Bíblia nos adverte em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Alguns, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitas dores. Como cristãos, é crucial que aprendamos a priorizar e, ao fazê-lo, devemos nos esforçar para fazer o que é agradável a Deus. Se você está buscando dinheiro e trabalhando para alcançá-lo, a Bíblia nos orienta em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Coloque suas esperanças nas alturas, não em coisas terrenas, e você encontrará que, ao buscar a Deus com fervor, as outras bênçãos seguirão naturalmente. A Bíblia também oferece um caminho para escapar do amor ao dinheiro em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são sobre a terra. É importante entender que o dinheiro é uma bênção de Deus e devemos orar para que Ele nos conceda a capacidade de lidar com ele. No entanto, devemos tomar cuidado para não permitir que o amor ao dinheiro controle nossas mentes, afastando-nos do caminho de Cristo. A terceira característica mencionada são os presunçosos. Aqueles que encontram prazer em alardear suas realizações sem reconhecer a Deus, a fonte de todas as coisas. O que torna isso ainda mais chocante é que, infelizmente, há indivíduos que se consideram homens de Deus e fazem exatamente a mesma coisa. Eles se gabam do crescimento de suas igrejas, de como sua congregação passou de 0 membros para milhares ou até centenas de milhares, tudo sem atribuir a glória a Deus ou reconhecer sua mão nesses feitos. As Escrituras chamam essas pessoas de presunçosas, como encontramos em Tiago, capítulo 4, versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Devemos ser cautelosos com esse tipo de atitude e garantir que não caiamos na mesma categoria.
Tais comportamentos não têm lugar na vida de um seguidor de Cristo. Não estamos aqui para julgar, mas é evidente que Deus não deseja que ninguém se vanglorie. E se você sente a necessidade de se vangloriar, que o orgulho esteja em Cristo. Como nos ensina 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31. Portanto, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Nosso orgulho e glória devem ser direcionados a Deus, pois tudo o que realizamos, todas as nossas conquistas, são frutos da sua graça e orientação. A quarta característica é o orgulho, um traço que frequentemente discutimos, pois sua sombra paira sobre nossas vidas com frequência. O quinto é a blasfêmia, um comportamento observado principalmente entre os incrédulos. Eles zombam das coisas de Deus, fazem piadas grosseiras e profanam as palavras sagradas. Blasfemar é o caminho escolhido por aqueles que não têm respeito pela fé dos outros. Quando você diz às pessoas que é um cristão, a reação inicial de muitos incrédulos sem respeito pela sua religião é blasfemar. Nesse momento, não é nossa função julgar ou condenar as pessoas que blasfemam, mas podemos condenar a ação, explicando o que é certo e o que não é. Por mais desagradável que seja, a blasfêmia está se tornando mais comum no mundo atual, à medida que algumas pessoas se esforçam para desacreditar a existência de Deus e falam contra Ele. A sexta característica é a desobediência aos pais, um comportamento que até Jesus mencionou. Jesus tinha um profundo amor pelas crianças, chamando-as para se aproximar dele. As Escrituras descrevem as crianças como uma bênção de Deus, como vemos em Salmo capítulo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. A descendência é um galardão que Ele concede. Além disso, os mandamentos de Deus também incluem o primeiro mandamento com promessa, conforme Efésios capítulo 6, versículo 2 nos lembra. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. No entanto, o que vemos no mundo contemporâneo é uma falta de respeito pelos pais, com muitos não honrando seus progenitores da maneira que a Bíblia ensina. É vital lembrar o que a Bíblia nos instrui a fazer: ensinar aos nossos filhos o caminho correto a seguir. Não devemos permitir que eles se desviem e se tornem parte daqueles que desrespeitam seus pais. As crianças são uma herança do Senhor e Ele deseja usá-las de maneira significativa, assim como usou Samuel. A sétima característica diz respeito à gratidão, ou melhor, à falta dela. Muitas pessoas acham difícil apreciar as pequenas bênçãos que Deus lhes concedeu. Como cristãos, uma lição fundamental que devemos aprender é a prática da gratidão. Devemos dar graças a Deus em todos os momentos, não apenas pelas coisas que Ele fez, mas também por aquilo que Ele ainda fará. É um ato de reconhecimento contínuo da sua bondade. A Bíblia nos exorta, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a vosso respeito. Perceba que a Bíblia não diz para agradecer somente quando estamos felizes ou quando recebemos bênçãos, mas sim em todas as circunstâncias. Esta é a vontade de Deus para nós. Como filhos de Deus, devemos aprender a expressar palavras de gratidão em todos os momentos, reconhecendo que a gratidão não depende das circunstâncias, mas da nossa escolha consciente de reconhecer o amor e a bondade de Deus em nossa vida. A última característica abordada é a profanidade, uma ausência notável de santidade que parece prevalecer em todos os lugares, a ponto de ser considerada normal. Coisas que outrora eram vistas como vergonhosas são agora tratadas como modismos e muitas pessoas estão se deixando envolver. Não há lugar onde você possa olhar e não se depare com essas manifestações de profanidade. O mundo está poluído e distante da santidade. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8,
Somos advertidos a não cair na armadilha da imoralidade, pois alguns no passado cometeram esse erro e sofreram graves consequências. Você não deseja seguir o mesmo caminho, certo? Portanto, é imperativo buscar a santidade. A santidade é uma característica divina, e sem ela ninguém verá a Deus, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos lembra. O salmista também nos diz quem pode se aproximar do Senhor, como vemos no Salmo capítulo 24, versículo 4. Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, que não elevou a sua alma à vaidade, nem jurou enganosamente. Todos esses sinais do mundo devem nos lembrar da necessidade de estarmos preparados e vigilantes, aguardando a segunda vinda de Jesus. Devemos nos esforçar para não cair em nenhuma dessas armadilhas e garantir que permanecemos em Cristo, pois fomos encontrados pela graça e transferidos para a luz de Cristo. Que essas palavras inspirem sua jornada de fé e o incentivem a viver uma vida que reflete o amor e a graça de Deus. Que possamos permanecer alertas, preparados e aguardando a segunda vinda de Jesus,